tela com vocês. Pessoal, a gente começa a gravação, então, hoje, dia 1º de outubro de 2020, Matrizes do Pensamento em Psicologia, Behaviorismo, nossa aula de número 6, semana número 6. A gente começa fazendo uma revisão do conteúdo, tá? Eu não pretendo adentrar conteúdo novo com vocês, e exatamente porque a prova ocorre na semana que vem. Na semana que vem, ao que parece, vocês farão a prova, mas não terão aula. Então, eu vou gravar para vocês algumas instruções de estudos e uma aula que vai ser equivalente à semana 7, tá? Nessa aula, eu começo a introdução já do assunto, da aula 8, e faço o gabarito da prova para vocês assistirem na semana, depois que fizerem a prova. E na aula 8, então, a gente retoma matéria nova, tá? Na tela de vocês tem a programação de como vai acontecer, né, as unidades e os temas, assim, para abordar. Então, história do behaviorismo, a gente já passou por isso, comportamento respondente e operante, com aspectos históricos, né, dos principais estudos, então, Pavlov, Watson, Thorndike e Tolman, né, como o próprio Skinner. E aí a gente entrou nos temas clássicos, sentimentos e emoções, autoconhecimento, e já começou a tangenciar a questão da cognição. A questão da cognição eu não cobro nessa primeira prova, tá? Eu jogo para a prova que vem, porque vai ser o último tema, assim, de aprofundamento do behaviorismo, tá? Então, tomada de decisão, regras, eu uso isso para falar a respeito depois, junto com liberdade, tá? Então, dá para fazer o conteúdo dessa forma. Para a prova, então, que vocês vão estudar são essas 5 aulas, tá? História do behaviorismo, comportamento respondente, comportamento operante, sentimentos e emoções sob o ponto de vista behaviorista e autoconhecimento. Basicamente, esse material está disposto em 3 livros que vocês têm lá na biblioteca virtual de vocês, e é por lá que a gente vai utilizar. Bom, aqui está aberta a matéria de hoje, né? Mas que não cai na prova. Eu só vou começar a introdução, mas que a gente não cai na prova. Deixa eu mostrar antes o que de fato a gente vai estudar para a prova, né? O primeiro livro é esse aqui, Compreender o Behaviorismo, do William Baum. Então, daqui são 2 capítulos, tá? Daqui saem 2 capítulos com distinta importância. Capítulo 1, capítulo 2. Então, primeiro, definição e história, né? O importante aqui é entender o contexto histórico no qual o behaviorismo foi desenvolvido. Então, por isso, definição e história. O contexto histórico, né? Como está disposto. Entender o que é a psicologia objetiva, isso é importante, tá? Ou ao menos a noção objetiva de psicologia, isso é uma coisa bem importante para o behaviorismo. A segunda coisa, a psicologia comparativa, e também o motivo pelo qual a gente usa modelos animais, tá? Então, assim, o behaviorismo se pauta muito nessas ideias, e compreendendo essas ideias vocês conseguem compreender bem o behaviorismo, né? Então, a primeira parte, essa da psicologia objetiva, né? Psicologia objetiva enquanto forma de se fazer uma ciência. A ideia básica aqui da psicologia objetiva era levar a psicologia ao patamar de ciência natural, tá? De forma que os estudos pudessem ser replicáveis em qualquer parte do mundo. E aí, então, daqui derivou várias práticas, né? Hoje, quando a gente escuta o pessoal falando assim, olha, essa psicologia é pautada ou baseada em evidências. No fundo, o que está sendo exposto é a possibilidade de uma psicologia que usa um método empírico, né? Que advém dessa ideia da psicologia objetiva. Então, a gente já teve uma aula sobre, vocês já sabem, esse ponto é um ponto importante para o estudo. O segundo ponto importante é a psicologia comparativa, que advém da ideia da biologia comparada, né? As espécies, seres vivos em geral, eles guardam alguma proporção de semelhança entre eles, né? Considera-se que há um descendente em comum para todos eles, e por isso essa proporção de semelhança é chamada de continuidade, tá? Então existe uma continuidade entre as espécies. Portanto, se eu consigo estudar um determinado comportamento numa espécie,
é provável que eu consiga observar esse comportamento também em outra espécie, tá? Desde que esteja dentro desse contínuo da espécie. Então, se eu estudo o comportamento do primata, o ser humano também é primata, a possibilidade de observação em uma e outra espécie é grande. Essa ideia da psicologia comparativa advém da biologia comparada, né, da biologia comparativa. E, de certa forma, é um dos enfoques da ciência biológica, até na saúde, tá? A medicina também usa dessa forma. Quando ela faz estudo com ratinhos, com laboratório, pesquisa animal, para poder desenvolver vacinas, tratamentos, o princípio básico está aqui, nessa ideia da comparação entre as espécies, tá? Espécies comparadas. Então, a psicologia comparada é um enfoque interessante para que vocês entendam e estudem, né? A primeira versão do behaviorismo, a ideia do próprio Watson, como ele veio a desenvolver, né? E especialmente o que ele rompeu com as psicologias anteriores, porque isso marca bem o pensamento behaviorista. Em geral, a ideia de objetividade no trabalho, de busca por replicabilidade, essa ideia que o Watson trouxe, ela se manteve, tá? Embora o behaviorismo metodológico do Watson não seja mais tão estudado ou tenha caído numa espécie de descrédito, até por conta da postura dele, esse aspecto de buscar uma psicologia pautada em evidência, esse aspecto permanece. A questão do livre-arbítrio e do determinismo, né? Como o behaviorista é determinista, né? Porque ele vai entender as forças ambientais, as influências, né? As interrelações, seja no nível filogenético, no nível ontogenético ou no nível cultural, compreender a questão do livre-arbítrio é muito importante, tá? Há uma saída possível, assim, para essa questão, que é a seguinte: de fato, os seres são todos determinados por forças, sejam elas quais forem, tá? Pela genética, pela cultura, mas eu consigo promover algum grau de liberdade quando eu consigo, compreender as contingências às quais eu estou colocado, tá? Então, se eu consigo olhar para a contingência, eu consigo ser mais livre. E é mais ou menos essa saída que o Skinner propõe, tá? Então, olha, você é determinado mesmo. O melhor que você pode fazer é controlar suas contingências, ou ao menos buscar compreender quais são, e aí então controlar teu ambiente, e a partir desse controle, estabelecer liberdade sobre si mesmo, tá? Então, no comportamento verbal do Skinner, né, livro de 1957 dele, Comportamento Verbal, ele tem uma frase que ficou super conhecida, que fala assim, o homem age sobre o ambiente, que retroage sobre ele, né? O homem é livre ao agir sobre o ambiente, mas, por sua vez, o ambiente o determina ao reagir sobre ele. Então, tem essa situação de uma liberdade parcial, tá? Nos dias de hoje, há uma discussão a respeito dessa liberdade no nível absoluto. O pessoal confunde liberdade com onipotência, tá? O ser humano não é onipotente, não pode fazer qualquer coisa. Ele não consegue ficar sem respirar por mais de um minuto. Se ele para de respirar por mais de um minuto, ele morre, tá? Não consegue sair voando. Ele é preso nas leis da física e da matéria. Então, essa ideia de liberdade absoluta, ela é uma ideia um tanto fantasiosa, tá? O Hannibal vai discutir a respeito disso, levantando argumentos pró e contras. No slide que eu vou subir para vocês lá no AVA, ao invés de colocar argumentos a favor e contra, eu coloco assim, questões, tá? Porque é importante que o behaviorista conheça essas questões relacionadas. Argumento pró e contra significa que você vai ter que assumir um lado da liberdade ou do determinismo. E, de fato, esse lado não existe. Essa discussão é uma discussão ruim, tá? Não é assim, o homem é determinado ou ele é livre. Ele é livremente determinado, ou é determinadamente livre. Não tem como sair disso, tá? Qualquer que seja a abordagem psicológica, inclusive, é assim. Mesmo na psicanálise, né? O homem é determinado pelo inconsciente. Freud fala assim, que o homem, como é?
prisioneiro do que pensa, escravo do que fala, e esse tipo de colocação já deixa clara a noção de que há uma determinação mesmo. E para você sair dessa determinação, você tem que conhecer ela, é o único jeito. E mesmo assim, você ainda vai ter que lidar com ela. É impossível sair do mundo material, é impossível entrar no mundo mental na qual você tem onipotência. Isso não existe. Então, essa ideia de argumentos a favor e contra fica só replicando essa discussão, se é determinado ou se é livre. Isso é uma bobeira. É determinadamente livre ou livremente determinado, tá? Então, os argumentos, o William Ball vai concentrar eles em duas categorias principais. Argumentos sociais, que esses são bons a gente conhecer para poder lidar no nosso consultório, né? Nosso objetivo enquanto terapeuta é oferecer mais liberdade para as pessoas. Mas a liberdade aqui significa trocar um controle de uma resposta funcional que traz o mal-estar por um controle de uma resposta que traga menos mal-estar. Tá? Então, mesmo aqui na promoção da liberdade na clínica, eu ainda estou considerando isso, tá? Que meu cliente ele vai aumentar a sua liberdade, aumentar a sua consciência, lidando com as determinações dele, não ficando livre delas, tá? Então, compreender os argumentos sociais é importante por isso, é útil, inclusive na clínica. Conhecer as críticas é fundamental para quem conhece uma teoria, né? E aí, os argumentos estéticos, que são argumentos de ordem, de ordem mais filosófica e do pensamento propriamente, né? Ele discute a respeito da ideia de Deus, da ideia da religião, e para os religiosos a noção de determinismo ela é bem clara, assim, tá? Ele dá o exemplo do próprio Santo Agostinho, né? Que foi conhecido como iniciante na psicologia, né? Um primeiro autor da psicologia. E o questionamento do Santo Agostinho é assim, olha, se Deus fez tudo, sabe tudo, e antes que aconteça ele já sabe, né? Como é possível que a pessoa faça qualquer coisa livremente? Então, essa discussão está presente na religião também. E o fato é que, da mesma forma, a solução é essa. Ó, de verdade, é tudo determinado, mas você é livremente determinado. Dentro desse grau de determinação, há um grau de liberdade, que você acessa ele quando você conhece a determinação, tá? Então ele começa a discussão assim, do ponto de vista do argumento estético, mas ele acaba levando exatamente para aquela noção de que a nossa cultura, ela prega uma espécie de onipotência, assim, para as pessoas, tá? Então, isso não existe. Isso, de fato, não existe. E aí, por fim, ele fala a respeito da psicologia popular. Discutindo, assim, conceitos amplos e gerais, falando a respeito dessa noção de como as pessoas no dia a dia usam da psicologia, né? Ah, eu estava refletindo, eu estava pensando comigo mesmo, e essa noção de psicologia popular aumenta essa percepção de livre-arbítrio, de liberdade absoluta, mas é assim, é uma espécie apenas de organização linguística, né? A gente aprende a falar assim, ah, eu estava pensando aqui comigo mesmo. De fato, você estava pensando sozinho, mas que saiu de você mesmo, isso é bem improvável, tá? Se você for imaginando e olhando e voltando atrás, você vai perceber que há uma influência filogenética, ontogenética ou cultural. Então, em alguma proporção, teu comportamento está correlacionado com o ambiente externo. Então, esse estar pensando consigo mesmo, ele também é organizado pelo ambiente externo. Então, o primeiro capítulo vai discutir essas noções básicas que são fundamentais para a gente compreender o behaviorismo. Entendendo essa noção de determinante, a gente entende depois a noção de controle de estímulos, né? Como os estímulos influenciam o comportamento das espécies, inclusive o comportamento humano. Então, esse é o primeiro capítulo de estudo para a prova, capítulo 1, né? O segundo capítulo é o capítulo do behaviorismo da ciência, da filosofia até a ciência, né? Então, capítulo 2, behaviorismo como filosofia da ciência. Tá? Aqui a gente vai estudar alguns influentes filosóficos que são importantes. Então, o realismo, do behaviorismo metodológico do Watson,
versus o pragmatismo, do behaviorismo mais atual, inclusive do Skinner, tá? Mas que ambos são importantes para a conduta behaviorista. Basicamente, o realismo vai se pautar numa noção kantiana, assim, como Kant dizia. Falou assim, olha, existe um mundo real, material, com uma série de estruturas materiais, de estímulos, né? E existe aquele mundo ao qual o organismo é capaz de ter acesso. Então, assim, a gente não tem acesso ao mundo real a não ser pelos nossos estímulos, pelas nossas percepções, tá? Então, eu não posso dizer de fato o que são as coisas. Então, eu preciso buscar o máximo de objetividade desse mundo real e não da experiência subjetiva das pessoas. Acontece que isso é impossível, porque é impossível colocar na clínica também, tá? Porque se o mundo real ele só pode ser captado pelas minhas concepções, pelas minhas sensações, então não faz sentido eu discutir sobre esse mundo real, porque eu nem sequer consigo acessar ele, nem sequer consigo imaginar ou saber como ele é, tá? Então, se num primeiro momento o Watson faz um forte apelo para a utilização do realismo dentro do behaviorismo, né? Tentar buscar essa verdade mais objetiva possível. Num segundo momento, os autores começam a perceber que isso fica muito difícil. Isso dificulta a caracterização do behaviorismo. Então, eles buscam uma outra abordagem, que seria a pragmática, a abordagem do pragmatismo, que é só, ok, há um mundo real, mas eu não tenho acesso, então eu vou para o mundo prático. O que de fato eu consigo acessar? Então, o behaviorismo torna-se mais objetivo ainda, abandonando parcialmente o realismo, né, e adotando o pragmatismo. Na versão do behaviorismo metodológico, o que vai estar em vigor é o realismo, na versão do behaviorismo radical do Skinner, o que vai estar em vigor é o pragmatismo. E esse capítulo vai girar em torno disso, e é muito importante, tá? Vai explicar o que é o realismo, vai falar a respeito dessa busca por objetividade, né? Como eu disse, vai buscar a verdade do universo, vai buscar essa estrutura, né? E aí começa a cair naquele ponto dos dados sensoriais da subjetividade, que de fato não tem como acessar um mundo objetivo sem ser pela nossa subjetividade, né? E aí começa a cair nessa noção de que o realismo talvez não seja a melhor ferramenta possível. O pragmatismo ele vem para resolver esse problema, em especial com um autor chamado Charles Peirce, tá? Que é muito interessante. E William James, que provavelmente você já conhece lá da história da psicologia, que é assim, ó, tem um mundo, eu preciso fazer alguma coisa, tá? A investigação científica ela precisa fazer algo, resolver o problema, precisa de uma prática. Daí o nome pragmatismo. Tá? O nome pragmatismo vem da palavra prática, tá? É a mesma raiz etimológica da palavra prática. Significa, não adianta eu pensar sobre essas coisas, eu tenho que fazer algo. E aí também entra a ideia do próprio Skinner, tá? Então, pragmatismo ele vai ser adotado e aí a ciência e a experiência para resolver essa questão, a economia conceitual, né? Quanto mais simples for o experimento, quanto mais simples for a ideia, mais útil ela é. Então, essa noção. E, basicamente, desse capítulo, a ideia é essa, tá? Basicamente, a ideia por trás é essa. As diferenças entre explicação e descrição do comportamento, mas de forma pragmática ainda, né? E, basicamente, esse capítulo vai discutir isso. Realismo e pragmatismo, tá? Assim, pelo menos uma questão do capítulo 1, uma questão do capítulo 2, tá? Não é o enfoque principal. Esses capítulos são introdutórios, então, uma questão apenas de cada um, tá? Capítulo 1, capítulo 2, William Ball. Depois, princípios básicos de análise do comportamento, retomar o aspecto teórico, né, que a gente aprendeu lá em análise experimental do comportamento. Então, esse livro amarelinho aqui, né? Márcio Borges Moreira, Carlos Augusto de Medeiros, Moreira e Medeiros, que vocês tanto conhecem. 2 capítulos, as 2 revisões, tá? Então, de tantos em tantos, o autor faz uma revisão por escrito, né? Então, eu, inclusive, conversei com vocês sobre isso. Capítulo 5, a primeira revisão, né?
na qual ele vai discutir o comportamento reflexo inato, condicionamento pavloviano, tá? Vai apresentar lá o mapa conceitual, eu mostrei isso para vocês, para a gente poder aprofundar essa nossa compreensão, né? Esses mapas conceituais. Então, esse capítulo 5, tudo sobre comportamento respondente, e dentro do comportamento respondente, aquelas questões que foram pedidas no trabalho, né? Então, as questões que foram pedidas no trabalho. Então, o que é comportamento inato? Quais são as leis que regem esse comportamento? Lei da intensidade de magnitude, lei da latência, lei do limiar. Quais são os efeitos da iniciação sucessiva? Sensibilização, habituação. Como ocorre o condicionamento pavloviano? Efeitos do condicionamento pavloviano, né? Generalização, extinção, recuperação espontânea, clínicas possíveis, né, dentro dessa realidade. Então, dessensibilização sistemática, contracondicionamento, tá? Ou seja, capítulo 5 mesmo, vai resolver essa questão do comportamento respondente, vai começar o comportamento operante. E, além do capítulo 5, o capítulo 8, revisão, tá? Isso eu vou deixar por escrito para vocês lá na aula 7, na pré-aula da aula 7 vai ter escrito o que é importante de cada capítulo e qual capítulo que vai ser utilizado, né? Então, controle de estímulos, discriminação simples, né? No comportamento operante, esquemas de reforçamento, em especial 4 esquemas só, né? 5, se considerar o esquema de reforçamento contínuo. Então, esquema de reforçamento contínuo, os esquemas de reforçamento de razão fixa e variável. Então, portanto, esquema de reforçamento de razão fixa, esquema de reforçamento de razão variável. Aí, os esquemas de reforçamento de intervalo, esquema de reforçamento de intervalo fixo, esquema de reforçamento de intervalo variável, tá? São esses 4 aqui apresentados. É muito importante isso. E os demais esquemas de reforçamento eu não vou pedir na prova, tá? Então, não precisam focar muito o estudo nisso. Estudem assim, relembrem, aprendam, mas não vai ser tão importante assim. Então, com isso encerra a revisão da questão conceitual e com isso a gente elimina a primeira unidade, tá? Resolvida essa primeira unidade, a gente vai para a segunda unidade. Na segunda unidade a gente discutiu duas coisas em especial, que são essas questões aqui, ó. A primeira delas, sentimentos, tá? E emoções. Então, um capítulo específico sobre isso. Deixa eu localizar. Aqui, capítulo 7, né? Sentimentos. Sentimentos e emoções, tá? Então, sobretudo, a compreensão do comportamento respondente, tá? Como o condicionamento respondente amplia a noção de sentimento. O que a gente sente, na verdade, é o sentimento respondente acontecendo, mas como a gente nomeia ele, como a gente interage com ele, aí é operante. Então tem essa característica da inter-relação respondente-operante, tá? E essa é a noção de sentimento. E, por fim, a gente vai fazer uma coisa um pouco pulando um passo, né? Que é estudar consciência e autoconhecimento. O ideal é que a gente visse primeiro comportamento verbal. E por isso eu vou atrasar um pouquinho a cognição. Porque como a gente começou a adentrar essa questão da consciência e do autoconhecimento, nada mais é do que saber descrever as coisas, as descrições ao torno, né? É importante que a gente fale primeiro sobre linguagem. Entendendo o comportamento da linguagem, a gente entende bem esse comportamento de consciência e autoconhecimento. Então, eu vou inverter um pouquinho a ordem das aulas, e na aula que vem, a gente fala sobre linguagem, volta nesse tema aqui para fechar ele, e aí, então, a gente vai para a cognição propriamente. Eu vou inverter, assim, a ordem, tá? Mas como a gente já começou a falar sobre autoconhecimento, eu peço que vocês leiam novamente,
e caem algumas questões daqui. A disposição vai ser assim, ó. 2 questões sobre o capítulo 1 e 2 do Inhabal, uma cada um. Tá? 4 questões sobre comportamento respondente e operante, uma sobre o comportamento inato, uma sobre o comportamento condicionado respondente, né? 2 sobre comportamento operante. E aí, eu já tenho um total de 6 questões, 2 sobre sentimentos e 2 sobre autoconhecimento. Então, essa é a distribuição da prova, tá? Ela vai ter uma certa dimensão homogênea desse conteúdo. Eu vou tentar focar naquilo que é mais importante, mais simples. A prova não vai estar difícil, não vai ter uma pegadinha, coisa desse sentido. Meu objetivo é que vocês realmente compreendam o behaviorismo e principalmente enfoquem nesses básicos do que é respondente, do que é operante, para que a gente possa entender os avançados, tá? A partir da aula que vem, eu pretendo sintetizar isso e organizar melhor com slides. A nossa aula próxima, então, não é na semana que vem, que é a prova, nem na outra, que vocês vão ter os seminários, mas na semana seguinte, tá? Então, até lá, eu vou organizar todo esse material, vou rever os slides com vocês, passo a passo, retomar a unidade 1, retomar a unidade 2 numa única aula, e aí entrar em comportamento verbal, explicar essa noção da importância do comportamento verbal e retomar essas questões. Sentimentos, autoconhecimento e cognição. Encerrando essas questões, que são mais pertinentes, assim, né, são temas clássicos da psicologia, encerrando a unidade 3, né, aí então a gente vai para a noção de aplicabilidade. Então, como organiza-se a sociedade, a educação, as organizações e a terapia comportamental. Esse é o desfecho assim, da matéria. Entender o básico, entender os temas clássicos, de acordo com essa ótica, e depois entender a aplicação. Eu preciso muito que vocês leiam e que entrem em contato com o conteúdo escrito, tá? Para eu poder falar os nomes e isso não causar estranheza. O behaviorismo ele tem essa característica de uma nomenclatura bastante específica. Então eu preciso manter essa nomenclatura com vocês. Por enquanto, é isso, tá? Então, matéria da prova, 2 capítulos do Inhabal, 1 e 2, 2 capítulos do Princípios Básicos de Análise do Comportamento, capítulo sobre revisão respondente e operante, capítulo sobre revisão operante, controle de estímulos antecedente, controle de estímulos consequente. Então, discriminação e esquemas de reforçamento, simultaneamente, tá? E depois, 2 capítulos dos princípios, dos temas clássicos, né, da psicologia, capítulos sobre sentimentos e emoções, que você já tem condição de entender, e capítulos sobre autoconhecimento e consciência, tá? No total, totalizando aí 6 capítulos de estudos. Eu vou colocar isso por escrito para vocês, vou colocar essa organização lá no AVA, para vocês poderem entender os temas. Inclusive, aquilo que é mais importante, mais pertinente, para focar em cada capítulo. Eu sei que esses capítulos dos temas clássicos são maiores, são mais robustos, então eu vou tentar fazer um slide resumo, que dá para estudar pelo slide, mesmo assim eu gostaria que vocês estudassem pelo capítulo, né, do livro. E além desse slide resumo, eu vou organizar esse material na ordem assim temática, para vocês poderem estudar o tema direto. E por hoje é isso. Se não houver nenhuma dúvida, o objetivo era apresentar o tema para vocês e fazer uma revisão. Até aqui tranquilo? Dá para estudar? Tranquilo aí, Felipe? Dá para estudar isso aqui de boa? Tá tranquilo, professor. Porque, Bom, enquanto tá. é isso. Então, por hoje, é esse o assunto. Eu encerro a aula por hoje, tá? E aí a gente volta a se ver na semana que vem. Até lá, tá? Bom dia para você, um abraço. Valeu, bom dia, professor. Abraço.